Olá, tudo bom com vocês, quarto ano? Hoje nós vamos estudar medidas de comprimento. As medidas de comprimento elas são usadas quando nós desejamos medir um objeto, medir a altura de uma pessoa, ou mesmo pequenas e grandes distâncias. As medidas elas são divididas em duas: medidas de instrumentos não padronizadas e as medidas padronizadas. As medidas não padronizadas são aquelas que dependem do tamanho de uma pessoa. Elas podem variar, elas dão uma estimativa de tamanho. Exemplo, temos aqui, quando vamos medir um polegar, uma palma de uma mão, o tamanho de um pé, a distância do passo das pessoas. Então, aí eles fazem uma medição. Só que essas medições podem variar, porque vai dependendo de pessoas para pessoas, as pessoas são diferentes. Então, o tamanho, né, também são diferentes. Então, elas não dão uma precisão, tá? Como exemplo, temos aí o polegar de uma pessoa é diferente uma da outra. Então, não tem como dar uma precisão, dá uma estimativa. Segundo, medidas padronizadas. As medidas padronizadas, elas foram criadas justamente para dar uma precisão, tá? Elas não dão estimativas de erros. Como exemplo, podemos fazer a medição através de alguns instrumentos. Esses instrumentos, nós temos aqui o primeiro instrumento, nós temos a trena. A trena ela é usada pelos pedreiros para a construção, medir a construção de um muro, de uma parede. Segundo aqui, nós temos uma régua. A régua é usada pelos estudantes para fazer a medição de pequenos objetos. O terceiro objeto aqui, nós temos o metro articulado. O metro articulado também é usado pelo pedreiro. Próxima aqui, a fita métrica. A fita métrica ela é usada pelas costureiras, por ela ser flexível, de fácil manuseio, né, para medição do corpo, como medir a cintura, medir o quadril, então torna-se mais fácil. E o último aqui, nós temos o metro. O metro, ele tem justamente um metro que tem o tamanho de 100 centímetros. O metro ele é usado pelos lojistas e ele é usado para medição de tecidos. Próximo, medidas padronizadas. O metro é a medida padrão, é a unidade padrão da medida de comprimento. Lembrando que o metro é representado pela letra M, tá? E nós temos também os múltiplos e os submúltiplos do metro. Aqui eu tenho alguns mais usados. Temos o centímetro pelo cm, temos o metro, temos o quilômetro, km. Temos também, né, o milímetro, que também é bastante usado. E o milímetro pelo mm. O que é importante saber? O que é importante saber é isso aqui. 1 quilômetro, eu tenho 1000 metros. Eu sei que 1 metro, eu tenho 100 centímetros. E 1 centímetro, eu tenho 10 milímetros. Então, para calcular, eu vou fazer uma volta aqui para vocês verem aqui na régua. A régua, eu tenho aqui a medição desse lápis, né? Esse lápis eu ponho uma extremidade no zero e a outra extremidade onde termina. Esse lápis me dá a medição, a seta está apontando para 6,5 centímetros. Se olharmos direitinho, ele acaba um pouquinho antes, né, gente? Acaba aqui, ó, tá? Então, 6 centímetros e 4 milímetros. Então, sabendo que do 0 até o 1, nós temos aqui esses pontos, esses tracinhos. Esses tracinhos são os milímetros. E do 0 até o 1, eu tenho 1 centímetro. Em 1 centímetro, eu tenho 10 milímetros. Então, o milímetro também é uma medida
de comprimento. Então, em 1 centímetro eu tenho 10 milímetros. Em 1 metro eu tenho 1000 milímetros. Então, é importante sabermos, né? E eu espero que vocês relembrem dessa matéria, que foi do 3º ano. E que todos estejam bem. Um abraço em todos e a gente se vê.